Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Lucas aqui, Thalita. Nesse vídeo a gente vai contar para você como que a gente tem se sentido ao longo aí desses mais de 6 anos tentando engravidar. É um processo, né, que tem muitas questões emocionais e muitas expectativas. Então a gente vai contar um pouco sobre como a gente se sente. E a nossa intenção de contar isso aqui para você é que, na verdade, que você, assim, muito provavelmente também tá numa situação como essa e a gente se sente acolhido, né? Quando a gente conhece alguém, vê alguém que passou por uma situação ou está passando por uma situação semelhante à nossa. Então a intenção aqui é essa, a gente te acolher, seja você a esposa, seja você o marido, ou sejam, enfim, de repente, de qualquer configuração de família. A nossa intenção aqui é contar como tem sido pra gente. A E, nossa enfim, jornada, a né? nossa jornada. E a gente começou essa série aqui, chamada Grávida aos 40 anos, porque a Thalita tem 40 e a gente vai conseguir agora, vai. Vamos! Vamos! Mas a gente quer contar aí desses 6 anos, né? Então a gente vai ter uma sequência de vídeos falando vários episódios que aconteceram. E aí, depois de um tempo, você vai ver o neném e vai um dia conhecer nosso bebê e vai acompanhar ela grávida, se Deus quiser, porque a gente não pode nunca perder a fé. Bom, vamos lá, amor. Conta aqui pra eles, né? Você que é a principal, você que é a estrela desse canal e desse negócio. Eu acho que a grande maioria das pessoas que estão assistindo a gente são mães ou futuras mães, né? Sim. Então eu queria que você contasse um pouco como que tem sido isso tudo, né? Dentro da perspectiva emocional mesmo. É isso aí, você conta aí pro pessoal. Conto. É bem difícil pra mim, assim, até hoje falar sobre isso, apesar de que eu sinto que hoje estamos caminhando, estamos, assim, muito avançados do que nós éramos há alguns anos atrás. Mas ainda assim é muito difícil para eu falar desse assunto, porque isso toca num lado assim, entra numa questão feminina, ai, num filho não consegue ter filho, e aí de se julgar, de se culpar muitas vezes por não ter se cuidado, não ter se tratado no tempo que era para ser. Mas enfim, a gente descobriu há 6 anos, mais ou menos, que a gente tinha essa dificuldade por conta de questões minhas nas trompas, endometriose, enfim, tudo mais. Acho que a gente vai contar em outros E a gente vídeos, vai, caso a caso, a gente vai detalhe por explicar detalhe. direitinho quais são os pontos que realmente dificultam essa minha gravidez natural. Então, uma coisa mais técnica, mas de um ponto de vista emocional, o que eu tenho a dizer assim é que ai, posso dizer assim do emocional aqui, você vai cortar, tá? Vou Vou cortar. nada. Eu já chorei demais no começo, eu já tentei esquecer durante um tempo e deixar fluir, porque falavam pra mim, ai não, quando você começa a pensar muito, isso dificulta ainda mais, que daí você não consegue. Eu já chorei, eu já esqueci, já tentei, né, esquecer, mas toda vez que eu menstruo eu lembro disso, então é meio que impossível. Mas eu tirei um pouco do peso que eu colocava anteriormente. Hoje em dia eu vivo um pouco de ansiedade porque estamos no meio de um tratamento para conseguirmos ter nosso bebezinho, nossa bebezinha, os nossos bebezinhos, enfim, não sei. Estamos assim, tipo, nessa fase de tratamento, então isso me gera muitas angústias também em relação a mim, ao meu corpo, se eu vou sustentar, se eu vou conseguir, se eu não vou, eu não durmo, eu penso. E aí o que me faz, por exemplo, ficar mais centrada é que agora o que é diferente de antigamente é que a gente leva hoje uma vida totalmente diferente, mais saudável, praticando atividade física, se alimentando muito bem. Eu faço as marmitinhas pra gente toda semana, a gente só se alimenta com comida de verdade. Então, paramos de fumar, de beber. Então, isso também é um assunto para depois, que a gente pode Próximos vídeos, explicar né? como a Importante. gente fez isso para parar de fumar e beber, que é muito importante. Acho que é um fator aí no nosso sucesso, Que né? vai Que acontecer vai já já. acontecer em breve. Se Deus quiser. E eu acho que define essa montanha russa de emoções, assim, uma hora eu tô mais tranquila, mais confiante, outra hora eu tô muito apreensiva, e eu acho que faz parte mesmo disso, faz parte do ser humano vivenciar essas Angústias, né? angústias, exato, só que a forma como que você vai agir diante dessas angústias que daí cabe a você.
Então eu poderia ficar muito angustiada, depressiva, ficar deitada, não querer fazer nada, ou você pode se mexer, vai lá, não tá dando certo, o que você vai fazer? Você vai praticar uma atividade física, igual a gente mudou nossa rotina totalmente para ir em busca dos nossos objetivos. Eu acho que é um pouco isso, né? Eu tenho a sensação que é uma coisa da vida, assim, que a gente, às vezes, muitas vezes, a gente tem um certo medo de assumir pra gente que a gente fez tudo que é possível pra conseguir algo e não conseguir. Então, muitas vezes a gente fica meio que com um pé lá, um pé cá. Tipo, eu quero, mas não quero tanto. Eu quero muito, mas eu não vou parar de fumar, de beber, porque talvez a dor de mudar toda a sua vida e mesmo assim não conseguir ter o filho pode ser maior do que a dor de você não conseguir ter o filho, mas você tem uma justificativa das coisas que você deixou de abrir mão. Então a gente realmente, assim, a gente ficou um tempo tentando e a gente chegou à conclusão que a gente tinha que mudar tudo na nossa vida, que isso era a coisa mais importante pra gente, que era o nosso sonho e que a gente ia mudar. Eu sou ex-obeso, né? A Thalita tinha um problema severo de pele, a gente fumava, bebia, como ela disse, a gente vai fazer vídeos contando mais desse processo de transformação. Mas, amor, se você tivesse, assim, de frente, faz de conta que a pessoa que está assistindo é você, há 6 anos atrás, quando a gente começou, primeiro você parou de tomar pílula, né? A gente cortou anticoncepcional e tudo mais. Sim. E aí ficamos lá, sei lá, 6 meses e nada aconteceu, e menstruação atrás de menstruação. E na verdade, assim, né, são anos. Eu aqui da perspectiva de marido, né, eu vejo ela há mais de 6 anos, todos os meses, ficando triste, chorando, porque estava na esperança. E mesmo quando ela queria deixar de ter esperança para dar uma refrescada na cabeça, mesmo assim, ela ficava bem chateada quando ela fica menstruada. Então, acho que talvez você esteja sentindo isso também, então eu queria mencionar isso. Mas eu queria aqui pedir para você, então, meu amor, para você falar com a Thalita de 6 anos atrás, que acabou de se perceber que não vai ser tão fácil assim conseguir engravidar. Qual dica, o que você falaria para essa Thalita? O que você falaria para essa pessoa que está nos assistindo e que pode estar passando por uma situação igual a sua? O que não é bem uma dica, mas eu acho que é que eu falaria para Thalita de 6 anos atrás, que entrou em contato com essa informação dessa dificuldade, todas as questões que envolvem a fertilidade, né, em si, de parar e escutar, como você disse, se escutar e colocar prioridades na sua vida, porque eu não soube priorizar esses meus objetivos, o que eu quero, né? Não soube colocar metas para eu realizar aquilo. Eu acho que eu fui deixando a vida me atropelar, e isso eu vejo muita gente passar por isso. É muito trabalho, aí você trabalha e não quer parar para fazer as coisas, não quer ir marcar uma consulta no médico, não quer parar, porque é muito que você trabalha um monte durante a semana, não quer parar no final de semana algumas horas para organizar a sua alimentação da semana, porque senão você já perdeu uma parte do seu final de semana que você tinha de descanso. Quando na realidade esse descanso é para cuidar de você. Então eu acho que é isso. Você não tá deixando de fazer algo por você, você tá pelo contrário, você tá se cuidando. Então eu não soube, há alguns anos atrás, a colocar isso na minha cabeça como algo muito importante para que isso acontecesse. Eu fui deixando a vida levar, fui falando com Deus, quem sabe um dia, A e a sorte vem. sorte. Só que, gente, não adianta. Cabe a cada um de nós ver o que o seu corpo é o seu corpo. Você tem que se conhecer, né? Aí entra um pouco também de autoconhecimento, um pouco muito. Mas eu acho que é isso. Faltou eu colocar prioridades na minha vida. E eu não me priorizei. Naquele momento em que eu achava que eu estava buscando algo ali, eu queria engravidar naquele momento, eu estava caminhando para um lado totalmente oposto. Fazendo essas coisas que a gente comentou aqui, não se alimentando bem, fumando, bebendo, a gente está indo para um caminho inverso do que a gente planeja, né? O que a gente coloca ali como plano, como projeto de ter um filho. Então, eu acho que é isso, foco naquilo, traça ali que você quer escrever, escreve, quer colocar na parede, fazer um mural, coloca ali a meta da sua vida e vai atrás daquilo. Não
não se perde no meio do caminho, porque isso é muito fácil de acontecer. Sim. Acho que é isso, assim. Acho que tem alguns pontos aqui importantes que vale a pena a gente dar um zoom. Primeiro, né, as fugas, os amortecedores, né, lidar com sentimentos negativos, lidar com frustração é muito difícil, é muito duro. E muitas vezes o refresco, o falso refresco para isso é o cigarro, é a bebida, é a balada, é sei lá o que você às vezes busca para te tirar de si mesmo e evitar de alguma forma que você entre em contato com aquela situação. Então acho que o foco também agrega a ideia de você enfrentar os problemas de frente, né? E ao mesmo tempo, quando você está fazendo alguma coisa que você sente que você está realmente caminhando no sentido certo, isso te dá mais perspectiva, te dá, de certa forma, um conforto de você saber que, olha, hoje eu não consegui, nesse mês eu não consegui, mas no mês que vem eu vou estar melhor do que hoje. E eu vou estar cada vez melhor, eu vou estar cada vez melhor, e um dia, então, eu vou conseguir. Você falou que essa questão de Deus, né? Acho que cada pessoa tem sua fé e tudo mais, mas eu vou contar uma história rapidinha aqui que eu acho que vai ser engraçada e interessante. Uma mulher e um homem, eles namoravam, e aí o namorado foi conhecer o pai da pretendente porque ele queria noivar e queria pedir ela em casamento. E a família até então não conhecia ele. E aí eles foram, então a mãe preparou um jantar, eles fizeram uma reunião assim. E aí o pai chamou o homem de canto, né? E foi conversar com ele. E ele falou assim pro homem: E aí, né? Que você faz da vida? Qual que é o seu trabalho? E o homem: no momento eu não tô trabalhando. Ele falou: Então, mas como que você vai se sustentar? E o homem falou: Não, Deus proverá. Aí ele: Tá, mas você tá estudando, tal? Você tá na faculdade? O que você tá fazendo? Não tô estudando também não. E como que você vai um dia, né, conseguir ter uma profissão legal e tal? Deus proverá. Daí ele perguntou: E sua família então imaginou, né? Poxa, o cara tá tão tranquilo assim, deve ter dinheiro, né? E a sua família então tem grana, né? Você vai conseguir sustentar e tal, e tem alguém que te apoia? Ele: Não, minha família não tem onde cair morta, Deus proverá. Aí começou o jantar, o pai ficou meio, né, assustado assim com a situação. E aí acabou o jantar, a esposa veio conversar, então, para saber, né, como que foi a conversa entre os dois. Aí ela perguntou assim: "E aí, né, o que você achou?" Ele falou: "Olha, achei muito ruim, porque o rapaz assim não tem nenhuma perspectiva, né, de nada. Mas tem uma coisa boa, ele acha que eu sou Deus." Ai. É uma história besta, mas vamos lá. Qual que é a grande sacada dessa história? Independente da sua fé, eu acho que assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Não dá pra você simplesmente falar Deus proverá, vai dar certo, a gente vai dar sorte, e você não fazer tudo para aquilo acontecer que é do seu alcance. Né? Não rola, gente, não dá. Não é possível, né? Não conte com a sorte. Porque às vezes o que Deus está querendo de você é justamente que você se cuide, é justamente que você mude tua vida, é justamente que você se dedique àquilo, para então ele te prover aquilo que é seu por direito, digamos assim. Então esse é um conselho aqui que eu quis dar para você também através dessa história. E para os maridos de plantão aí, ou para os companheiros que, enfim, que estão aqui acompanhando a gente, o que eu tenho para dizer é que é muito mais difícil a situação para a mulher do que para você. Para você é uma coisa que você quer, você fica triste, mas para ela é uma coisa do corpo dela e pega num lugar que é diferente, que a gente não às vezes consegue entender a profundidade disso. Mas não queira sentir igual, na mesma intensidade que ela, essa dor. Eu acho que a posição que a gente tem que assumir é de deixar a nossa dor de lado para poder dar suporte para ela nesse momento que está numa situação que é mais delicada para ela do que para a gente. Então, esse é o meu conselho aqui. Você ficou frustrado, ficou triste? Não dê espaço para você fraquejar, porque você precisa estar forte e estar confiante e estar inventando coisas e estar sempre, né, colocando uma nova perspectiva e dando ideias e tentando animar a sua esposa e mesmo nos dias mais difíceis, né, não deixar, não fraquejar, é segurar firme Segurar o reggae. e segurar o reggae, e deixar ela, quer ficar triste, ela fica, a gente cuida, a gente mima,
mas a gente não tem esse espaço, não vai a gente querer colo em relação a isso. Se a gente quiser, a gente vai pegar o colo de outra pessoa. Porque aqui na relação a gente que tem que acolher nessa situação que é mais delicada para a mulher do que para o homem, né? Eu acho que é indiscutível isso. Como eu estava nos meus primeiros exames, não estava ótimo também, né? Tinha lá uns espermatozoides que eram meio perdidos, que eram meio confusos e tudo mais, mas era uma coisa mais fácil de remediar e tal. Mas... Parou de beber, melhorou, olha. Parou de beber, melhorou. Os espermatozoides bêbados ficaram sóbrios e descobriram o caminho da... Ficaram sóbrios. Ficaram sóbrios e descobriram o caminho certo. Mas, enfim. É isso. Só que pra você, né? Não adianta você querer pensar assim, ah, não, mas é uma questão, então tem que cuidar da saúde. Como pra mim é mais tranquilo, ela se vira, porque não tem isso, né? Se a gente tem alguma coisa que é tão importante quanto o cuidado com a saúde e que vai tanto de encontro com a rotina, né? Não tem como você cuidar melhor da sua saúde sem você mexer na sua rotina e você passa grande parte da sua rotina com a sua família. Eu acho que todo mundo tem que abraçar o objetivo, sabe? Independente das necessidades particulares ali de cada um. Bom, eu acho que é isso. No próximo vídeo, a gente vai contar pra você... O que a gente vai contar no próximo vídeo? Ah, no próximo vídeo a gente vai contar da FIV que a gente fez há quantos anos atrás? 4? Uns 4, né? 4 anos, eu acho. 4 anos. Mais ou menos uns 4 anos atrás, a gente fez uma FIV e deu errado, né? Não deu certo, senão a gente não tava nem gravando esse vídeo aqui. Mas a gente, então, vai contar um pouco para depois contar o que a gente fez exatamente de errado e como você pode encontrar um lugar bacana para você fazer a fertilização in vitro. E vídeo a vídeo a gente vai ensinando e contando, né? Um pouquinho das nossas experiências, Um pouquinho das nossas experiências, tá bom? Um grande beijo para você, obrigado por estar assistindo a gente. Por favor, se inscreve aqui no nosso canal, curte, comenta. E se você quiser acompanhar isso em tempo real, porque ó, acho que tem uma coisa legal para falar para você. Você que está assistindo aqui até agora, a gente está subindo esse vídeo na plataforma muito depois de quando a gente está gravando. Porque a gente quer esperar até ter 3 meses de gravidez para a gente começar a subir os vídeos. Eu não sei se a gente vai esperar isso. Hoje o plano é esse. Então a gente está com isso em mente. Então se você quiser acompanhar a gente no dia a dia, de perto, pode ser que você esteja vendo esse vídeo e eu já tenha meus filhos grandes, né? Porque no YouTube ele fica um tempão ali e continua entregando. Então se você quiser ver como está a nossa vida hoje, eu deixei aqui embaixo na legenda do vídeo o link para o Instagram dela, para o meu Instagram. Você pode dar uma olhadinha nos stories, ver as fotos e tudo mais e interagir com a gente, mandar uma mensagem. A gente vai ficar super feliz se você interagir com a gente dessa forma, tá bom? É isso. Ó, então agora... só para você saber, hoje é dia 26 de julho. Louca. 26 de julho de 2025, 6h30 da tarde aqui de Portugal. Só para você saber, não sei quando você vai assistir esse vídeo. Eu espero que em breve a gente suba esse vídeo na plataforma. Ai, meu Deus. Tá bom? Beijo, 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 beijo. Até o próximo vídeo. Clica aí que vai aparecer o próximo vídeo e você continua assistindo a gente pra sempre, tá bom?